Olá, voltamos, hein? Pois é, deveres, não é isso que estamos falando? Dentro do Código de Ética, já verificamos, existem vários deveres. Você está feliz da vida? Tá não? Tá sim. Como assim não tá? Poxa, que matéria mais fácil. Você nunca imaginou que lá no grupo lá de pontos do seu edital ia ter uma matéria tão tranquila quanto ética, né? Pois é, ela tá pensando, meu Deus do céu, nem precisava ficar ouvindo a Claudete, porque eu já dava conta do recado sozinho. Mas não dispensa minha companhia não, porque aí eu te dou alguns detalhes para resolver lá na banca de concurso, tá bom? Então vamos lá, falando de deveres, sempre, apesar, né, brincadeiras à parte, a ideia não fica dispensando a Claudete não, porque a ideia é qual é? Por que você vai buscar um profissional concurseiro? Eu estudei sozinha para concurso, para o cargo de oficial de justiça, mas eu já havia estudado em cursos preparatórios. Na minha época, tem tanto tempo isso que não tinha curso online. Não existia, olha que coisa horrorosa, né? O avanço tecnológico é uma coisa, então parece que eu era da pré-história, né? Falar hoje. Que? Não tinha aula online? Não existia. Não tinha, eu sou da época da fita cassete, eu gravava tudo em fita cassete, né? Então, assim, ou pré-história, haja teia de aranha aí, né? Pois é, e aí, e eu senti na pele, eu tô falando isso porque eu senti na pele a falta que faz um bom professor. Eu tô me colocando aí na qualidade de boa professora, tá bom? Então é isso, por que faz falta? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito modesta. Por que faz falta? Vamos parar de brincadeira. Vamos ao assunto. Por que faz falta? Porque você tem condições de sozinho estudar e conseguir passar na prova? Sim, eu consegui, você consegue. Só que presta bem atenção. O professor, ele te faz acelerar o estudo, entendeu? Você consegue sozinho? Consegue. Só que o professor de qualidade, que está comprometido com a tua jornada concurseira, ele vai te fazer dar passos largos. Então, enquanto que sozinho você caminha, mas caminha de forma mais lenta. Essa é a única diferença, entendeu? E aí, tempo é dinheiro, né? É tempo com a família, é tempo com os filhos, tempo com o namorado, com a esposa, tempo com quem a gente ama de verdade, né? Assim, e tempo pra gente, a gente precisa então dar prioridade. Hoje o tempo é muito, a gente se fala que o tempo é escasso, na realidade o tempo é o mesmo, mas a gente tem muitas atribuições, certo? Então eu estou aqui para te fazer atentar para os detalhes concurseiros do Código de Ética, porque realmente o Código de Ética, você já viu, é bem tranquilo, é uma norma bem fácil. Também você estudou uma vez, já está fera para responder e gabaritar as questões da prova. Só vai errar se não prestar atenção no detalhe, entendeu? Não se erra a questão de ética, tá bom? Desde que tenha feito a leitura adequada e não pode se deixar cair nas pegadinhas que as bancas preparam. Então vamos lá, continuar falando dos deveres do servidor segundo o Código de Ética. Olha só, uma cilada que eu, se fosse banca, eu iria fazer para os concurseiros. O dever, as consequências da inobservância de um dever segundo o Código de Ética e as consequências da inobservância de um dever segundo o Estatuto do Servidor, segundo o regime estatutário. Olha que show essa pergunta. Pois é, né? Tem muito aluno que fala, graças a Deus, Claudete, que você não faz parte de nenhuma banca. Pois é, não faço. Mas fica atento que alguém pode escutar minha sugestão e jogar isso lá, hein? Então vamos lá. Dever do servidor, segundo o Código de Ética, cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em ordem. Bastante repetitivo, né? Cumprir as ordens superiores, manter o ambiente de trabalho em ordem, de forma adequada. Tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez. Também não adianta só a rapidez, entendeu? Se você não sabe o que está fazendo. Então, claro que um superior hierárquico, ele está no comando por dois motivos principais, a meu ver, né, em termos de subordinação. Para supervisionar
a quem ele comanda, né, os seus subordinados, para verificar o fiel cumprimento dos deveres, das atribuições, mas também, olha, antes de supervisionar, antes de fiscalizar, de exigir o cumprimento, ele tem uma outra obrigação, que é orientar. Sempre digo isso para os meus colegas e digo isso para qualquer superior hierárquico. Eu vim aqui me orientar, eu vim aqui buscar orientação para a minha atividade funcional, pois tenho dúvida em cumprir tal procedimento por causa disso, disso, disso e disso. Não é dizer que não sabe porque não sabe. Você tem que mostrar que não sabe, mostrar os fundamentos da sua dúvida. Ok? Uma pessoa em dúvida é uma pessoa que se permite crescer. Aquele que não tem dúvida, ele está bloqueado, entendeu? Já sabe tudo, só tem duas pessoas que não têm dúvida. Ou aquele que sabe tudo, ou aquele que não sabe nada, entendeu? Então saber tudo é complicado, né? É difícil, não encontrei ainda essa pessoa não. E não saber nada é aquele que não tem interesse, que não busca informações. Há sempre uma, né? Quanto mais você aprofunda determinado estudo, determinada pesquisa, outras dúvidas vão surgindo, né? As coisas não se esgotam, ok? Então vamos lá. Que mais? Outro dever do servidor: facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Então eu sempre lembro dos órgãos de fiscalização. Acho que eu já falei aqui que de uma vez cheguei lá na central de mandados, aí a minha colega: Claudete, a corregedoria está aí. Tá bom, obrigada, mas eu não fiz nada de errado não, viu? Pois é, existe uma neura com os órgãos de fiscalização. Quando chega um setor de fiscalização, pessoal, nem respira direito. Fica só até contando o compasso, né, do expirar e aspirar. Pois é, então assim, quem está no comando, quem está fiscalizando é um agente público, é um superior hierárquico. Eu sei que pela cultura brasileira nós temos alguns péssimos hábitos. A gente condena de forma imediata, sem dar chance à ampla defesa. Estou falando em termos de cultura brasileira, não estou falando dos juízes não, viu? Estou falando da cultura. Aparece alguém acusado lá na televisão, na mídia. Pronto, alguém se apareceu na mídia, na televisão, o povo brasileiro já sacramenta a condenação, não é não? É sim. E outra mania brasileira, cultura brasileira, é que o fiscalizador, ele vem para procurar o erro. Pô, tá errado. Ele tem que tem que fiscalizar, lógico, tem que ir, né, e realizar a fiscalização, mas para verificar o regular funcionamento do órgão, né, para ficar futucando erros. Os erros podem ser encontrados, ok? Quando dessa inspeção, dessa verificação. Agora, também outra mania encontrou o erro, acha logo um Cristo, né, um cristão para sacrificar lá, né, e pronto. Não é assim, as coisas não são tão simples assim. Muitas vezes os chamados erros, eles decorrem de uma situação que o agente público não dá conta. É um volume absurdo de trabalho, não tem mecanismo, não tem aparato, não tem meios, né, subsídios e meios de trabalhos adequados. Às vezes o servidor está ali de herói. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Dois servidores atendendo uma fila imensa, não davam conta, nem 5, 6 servidores davam conta, quanto mais 2. E na hora que um ficava doente, ficava aquele ali sozinho. Se ele almoçava assim, peraí só um instantinho que eu vou ali comer minha marmita aqui, em 15 minutos engolir. Aí vem a administração fiscalizar e punir esse servidor, por favor. Entendeu? Então, assim, quando chega o órgão fiscalizador, tem que facilitar mesmo. E já de cara, expor as carências. Eu sempre fiz isso. Olha, fique à vontade, o que precisar está aqui. Todas as nossas carências já foram comunicadas, mas eu já vou lembrar que a situação aqui é essa. Entendeu? É assim que deve ser. Tem que facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito. Sem temor. Temos que ter respeito. Temor não. Medo não. Ok? Até porque no ordenamento jurídico brasileiro impera o direito à ampla defesa e impera o princípio da inocência. A má-fé
a administração que prove. Para mim, para nós servidores, prevalece o princípio da boa-fé. Entendeu? Ok? É exatamente assim. O que mais? Dever do servidor. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses do usuário de serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Dever do servidor. Isso aqui é uma charge que ilustra a famosa carteirada, né? Pois é. Existem prerrogativas? Claro, devem existir. Não são privilégios funcionais, são prerrogativas da função. Por isso que está errado em falar foro privilegiado para algumas autoridades. Não. Não é para ela. É foro por prerrogativa de função, ok? É para proteger, é para da isenção a quem exerce determinada e aquela determinada função, entendeu? Porque nós, povo brasileiro, precisamos de um agente público que naquela função, naquele exercício, que esteja livre de manipulações políticas, de ingerências administrativas. E se a gente não conceder essas prerrogativas para um exercício funcional livre de pressões, livre de medos, a sociedade brasileira vai ter um agente público fraco, né? Vai ter um agente público amarrado. Imagina um juiz com medo de proferir uma condenação contra um detentor de poder, porque sabe que esse detentor de poder pode tirar ele dali daquele local de trabalho e jogar ele lá para Constituição, lá para o Oiapoque ou para o Chuí, entendeu? Então são prerrogativas, mas essas prerrogativas devem ser exercidas com responsabilidade, no limite da função. Não pode ser utilizada para desvios, para se valer da situação, ok? É outra cultura brasileira que precisa ser melhorada, né? A gente tem aí noticiários aí, infelizmente, alguns foram noticiados que alguns magistrados se excederam aí na carteirada, né? Tipo uma guarda municipal, não sei se você acompanhou. Pois é, esse processo ainda está rolando, infelizmente, né? Mas olha, não são maioria, viu? São minoria. Mas a minoria que faz essas besteiras aparecem no noticiário. O que mais? Servidor deve abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao serviço público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. É aqui o senso do princípio da moralidade, né? Olha, eu vou usar minha função para o meu desempenho. Ah, mas eu não estou contrariando a lei? Sim, mas é imoral, é antiético, entendeu? Mesmo que não seja contrário à lei, certo? Como eu já falei, nós temos que ser regidos por princípios éticos, e a ética, ela, como nós também já falamos, ela é uma avaliação das regras vigentes, né? É uma reflexão das regras vigentes. Será que as regras, sejam regras morais, sejam regras positivadas no direito, será que essas regras, elas se adequam a essa situação ou ao tempo atual? Então, assim, mesmo que não esteja aquela violação, aquela, imoralidade, aquela ação proibida por lei, já se deve, pela reflexão ética, ter a exata noção de que não é um desempenho adequado, né? Usar a sua função, o seu poder, a sua autoridade para obter para interesse próprio ou de outrem. Também é dever do servidor divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento.
Ah, Claudete, você está querendo aí um mundo perfeito que cumpra integralmente esse código de ética. Mas vai dizer o quê? Que vai procurar o cumprimento parcial do código de ética? Não, vamos embora tentando. Vamos tentar, ok? E tentar de novo. Até a tentativa que se chega, né? Na tentativa que se chega ao acerto, não é isso? Então, é preciso divulgar o código de ética e para que a gente consiga mudar esse panorama. Hoje, aquele que age de forma honesta, de forma ética, ele é o esquisito, não é isso? E por que todo mundo dá carteirada? Por que eu não vou dar? Isso é porque está errado, porque é contra a lei e não é nada ético. Por isso, certo? E você pode fazer diferente? Pode. Você pode não usar a sua carteira? Pode. Claro que pode. E sobrevive? Claro que sim. Entendeu? Bom, vamos agora falar das vedações. Pensando em deveres e vedações, as vedações, numa análise de inadequação funcional, não vou nem dizer ilícito funcional, mas também nos ilícitos lá no Estatuto, as vedações, elas são consideradas, a inobservância de uma vedação, ela é considerada bem mais grave que a inobservância de um dever, entendeu? Isso é muito importante. Então, agora, uma coisa é não cumprir um dever, outra coisa é violar uma proibição. É muito mais grave, muito, muito. Toda normatização funcional tem essa tônica, tá bom? Então, vamos lá. Já vimos os deveres, agora nós vamos ver as vedações. Vou te dar uma dica. Existem questões de prova que falam o seguinte: entre os deveres do servidor se encontra, segundo o Código de Ética. Aí ali no meio, em vez de um dever, coloca uma proibição. Então, cuidado com isso. Quando aparecer esse tipo de questão, verifica se realmente é dever ou se é proibição. Tá bom? Tem pegadinhas assim. Então, vamos lá. É vedado ao servidor público, proibido a ele, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter favorecimento para si ou para outrem. Já acabei de falar, né? Então, assim, se exige uma conduta adequada, né? E se proíbe a inadequação, né? E são dois lados de uma mesma moeda. Então, nós já falamos disso, não pode ficar se valendo aí do seu cargo, da sua estrutura, das amizades, do tempo para obter favorecimentos. O que mais? Vedado ao servidor, proibido ao servidor, prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores ou de cidadãos que dele dependam. Olha só, nós, né, servidores, vamos lidar muito com a vida de pessoas, né? E aí, muitas vezes, você vai estar diante de um caso, né? E quando você vai olhar a pessoa envolvida, ou é um parente, ou é um amigo, ou é um vizinho, entendeu? E aí você vai ter que manter sigilo sobre aquilo. Eu sempre lembro quando eu vejo, né, quando eu leio essa parte aqui, essa linha, de uma vez que eu fui citar uma cunhada de uma grande amiga minha. E a cunhada e ela não se davam nada bem. E moravam no mesmo quintal, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso encontrar minha amiga aqui. Aí, Deus ajudou, eu não encontrei a amiga, mas eu citei a cunhada. Até hoje, ela não sabe que eu fui lá, que eu estive... Não sabe. Já citei também, né, colegas, amigos de trabalho, e que eu citei ali num processo e que ninguém mais no trabalho sabe. Mas por quê? Porque não tem que saber. Você tem que... Não pode... Essa informação iria prejudicar a reputação, iria atrapalhar a vida da pessoa, então mantenha sigilo, não pode ficar prejudicando as outras pessoas. O que mais? É proibido ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética da sua profissão. Então, quando o colega vacilar, você, pô, colega, olha só, pô, tá errado isso aí, eu não compactuo não. Por favor, vamos melhorar, né? É isso, não pode ser conivente. Proibido usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Então, outro princípio importante, né, é a imparcialidade. Temos que exercer a nossa função com imparcialidade. Também, do mesmo jeito que a gente, às vezes, no exercício funcional, se depara com um processo, com um caso, onde tem ali um amigo, né, um vizinho, um parente, também tem aquela pessoa que não nos agrada. Não vou dizer um inimigo, né? Poucas pessoas têm inimigos, mas tem aquela pessoa que, né, vacila, que é uma pessoa que não desce, né? Não tem empatia, ou que já se desentendeu em uma outra oportunidade, mas não pode ficar usando de manipulações, né, de artifício para atrapalhar, para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito, ok? Proibido deixar de utilizar os avanços técnicos. Olha, isso aqui tem muita gente boa que não observa. Proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Olha, você acha que é bobeira? Mundo, eu sou da época da máquina de escrever. Pois é, né? Daqui a pouco as pessoas vão assim, nem a criatura é velhinha, né? Pois é. E aí, lá no 20 anos atrás, quando eu ingressei para o serviço público, eu fiz prova de datilografia. Máquina de escrever hoje é peça de museu, né? É assim, é uma peça de decoração retrô. Pois é. E aí, com o computador, né, a informática, a internet, viva glória, graças a Deus, avançamos, e muito, né? Só que algumas pessoas continuam lá atrás, agarradas no passado, se recusando a aprender, recusando a avançar. Eu vi isso de perto, né? Eu sempre conto o caso do colega que fazia suas certidões na máquina de escrever até uns 5 anos atrás, né? Exatamente, máquina de escrever. E aí ele não era a última máquina de escrever daquele edifício. Última, que ele não deixava a máquina de escrever ir embora. Um dia nas suas férias levaram a máquina de escrever. Aí quando ele voltou, disse, meu filho, agora tu vai pro computador. Tem que ser. Mais 2 ou 3 colegas, quando foi obrigado a usar a internet para certificar, pediram aposentadoria. Pediram para se aposentar. Então, olha só, tem que ficar antenado, tem que acompanhar o avanço tecnológico, científico, tem que usar de todo e qualquer avanço para melhorar o seu desempenho funcional. Claro, ok? Imagina, né? Eu sou do tempo de tudo manual, artesanal, pega aquela ficha que ficava um sebo, ficava um horror, ficha de acompanhamento processual. Imagina pegar aquilo ali anos, naquele papel sendo manuseado por ano, vai ficando nojento, né? Fica encardido, sebento. Hoje em dia acabou isso, é tudo, ó. Eu lembro quando eu dei aula para servidores federais, sobre o estatuto do pessoal da saúde. Saúde tem maior avanço, né, das máquinas, tecnologia, tá lá na saúde. Aí eu falei assim, gente, olha só, antigamente o assentamento individual,
né, do servidor, ficava naqueles armários pesadões de ferro, que você pegava, puxava aquela gaveta, tinha que puxar com as duas mãos, aí tinha aquele monte de pasta suspensa, aí tinha ali a pastinha de cada servidor com o início do seu exercício, suas férias, sua licença, era assim, não era? Aí eles olhavam para mim. Agora não, gente, agora é o departamento pessoal, essa pasta de assentamentos individuais, está tudo no sistema de departamento pessoal. E eu estou achando que o olhar deles é bem esquisito, né? O que foi? Claudete, aqui, isso tem 2 anos, aqui ainda é o armário pesadão. Você jura? Meu Deus, Então, assim, não se utilizou os avanços tecnológicos a favor do desempenho funcional. Algum administrador aí falhou feio, né? Ok? Proibido ao servidor permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. O brasileiro, ele é meio sem noção nisso aqui, né? Pois é. Ou é muito, ou queridinho, queridinha, agora tá na época do amigo, né? Não sei se aí pra você é assim, né? Amiga, todo mundo é amiga, né? Tá se banalizando demais tudo. Não temos que agir no ambiente profissional com essas, né? Com esses nem do bem nem do mal. Tem que ser profissional. Certa vez, um funcionário meu, subordinado, eu dei a ele a seguinte ordem, assim, por favor, realize a entrega desses ofícios a todos os órgãos desta unidade, né, dessa estrutura. Aí entregue isso aqui para fulana de tal. Aí ele, não, Claudete, eu não vou entregar não, porque eu não falo com ela. Eu, quê, menino? Hein? Não entendi. Ele, não falo com ela não, me aborreci com ela, não falo com ela há um tempo, há meses, anos, sei lá, não falo com ela. Eu falei, mas eu não falei pra você falar com ela? Eu falei pra você ir lá, dar uma boa tarde e entregar o ofício. Vá e entregue. É seu dever funcional. Aqui você é um profissional, por favor. A criatura foi revoltada, ficou uns 2 dias sem falar comigo também, né? Mas eu falava com ele, bom dia, tudo bem? Por favor, vem aqui que tem uma tarefa pra você. Aí voltou a falar depois, entendeu? Pelo amor de Deus, temos que ser profissionais. Não pode, né, trato de interesse pessoal interferir no meu desempenho funcional. Vamos crescer, vamos amadurecer, certo? Isso vale tanto para os colegas, quanto para as pessoas, né, com quem a gente vai lidar, quanto para os nossos superiores hierárquicos. Temos que ser maduros. O que mais? É proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão, ou influenciar outro servidor para o mesmo fim. Como eu já falei, né? Temos que ter essa consciência. Olha, eu estou ganhando muito pouco, então vai buscar um caminho honesto para ganhar mais. Entendeu? Claro que sim. O que não pode é usar de, né, ilegalidades, imoralidades para se obter vantagens, né, financeira, gratificação, por favor. O dinheiro, ele corrompe quando a pessoa se deixa dominar por ele. Quando você é livre, você consegue, né? Eu sempre digo isso. Hoje eu tenho um padrão adequado. Sou rica não, tenho minhas carências, minhas necessidades financeiras, meus apertos financeiros, claro que tem. Mas eu já tive muito mais. Muito mais. Eu venho de uma família de uma origem muito pobre, né? Pai semi-analfabeto, minha mãe costureira, lá da Paraíba, né? No nordestino que veio para tentar a vida aqui, algo melhor. Tô falando isso não é para ser heroína, não. Tô falando isso porque
É possível viver com muito pouco, eu sei que a gente não vive muito bem, mas nem por isso temos que perder a honestidade no nosso desempenho, na nossa vida, no nosso caráter, não é isso? E é isso, e tem que ser assim. Para quê? Para conseguir olhar com dignidade para outra pessoa, olho no olho, andar de cabeça erguida e principalmente olhar para o seu filho, olhar para os seus pais sem temor, né? Sabendo que está ali íntegro. E aí não dá para ficar usando de artifício, de artimanha para obter vantagens por meios escusos. Também é proibido alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para a providência. Isso aqui é uma fraude, né? Não é só uma regra ética a ser observada, mas é uma regra, inclusive, penal, além de estatutária, certo? Claro. Bom, eu paro por aqui, o tempo já foi, já se esgotou, mas eu volto no próximo bloco para a gente já finalizar a nossa aula, o nosso módulo de ética. Combinado? Tchau, tchau.